citar de novo o tema. Vocês lembram de qual é salteado? Foi tanto falado, foi estudado. Vocês lembram o tema? Bíblia, aprender, viver e ensinar. Olha, vocês já decoraram, né? Bíblia, aprender, viver e ensinar. E o texto básico, Esdras 7:10. Vocês lembram do versículo? Já ficou mais difícil, né? Querer muito, né? Então vamos ler então. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Amém. Meus irmãos, nós estudamos então na primeira ocasião, primeira parte, sobre a primeira parte que dedicou a sua vida a estudar. Nós falamos bastante sobre isso, o que é estudar, o que é meditar, e depois, no segundo momento, a praticar a lei de Deus, viver a lei de Deus, agir dentro da lei de Deus. Nós estudamos bastante sobre isso também, semana passada, e hoje nós vamos pensar exatamente na terceira e última parte desse tripé, importantíssimo para nós, que é, no caso aqui, ensinar tudo aquilo que ele aprendeu ao povo de Israel. Nós vamos pensar hoje nesse sentido de ensinar, amém? Lembrando Esdras, o que ele fez, quem lembra o que ele fez para o povo de Israel? Quem lembra? Eu falei bastante sobre isso. Quem era Esdras? Um escriba, né? Então ele conhecia muito bem a lei de Deus porque ele escrevia, ele fazia as cópias, até falei brincando que não tinha máquina de xerox naquela época, né? Então precisava alguém copiar, para que outros pudessem ter também a lei consigo e assim pudesse estudar a palavra de Deus. E também ele foi o responsável por o quê? Pelo quê no povo de Israel? Os irmãos estão comendo bastante queijo. A memória está bem fraca. Retorno do cativeiro. Ele foi o responsável, responsável pelo regresso do povo de Israel do cativeiro babilônico. Então, os irmãos, lembrem disso. Ele foi uma pessoa que foi usada por Deus. Muito usada por Deus. O que você também pode ser. Não é porque os homens e mulheres que estão registrados na Bíblia são pessoas ou foram pessoas melhores do que nós. Não, nós também podemos fazer. Nós também podemos ser grandes escribas. Nós podemos também ser grandes homens e mulheres que servem ao povo de Israel. E já que ele propôs em seu coração, e nós falamos sobre isso, ele estava dizendo, em outras palavras, que ele estava fixando de forma permanente essas três coisas: estudar, praticar e agora ensinar. São coisas que nós precisamos fixar em nosso coração de forma permanente. E como eu falei, vamos pensar hoje em ensinar. Com diferença monstruosa, podemos dizer assim, ensinar a palavra de Deus não é como ensinar português, matemática, física, biologia, química e outras coisas parecidas como essa. É diferente, muito diferente. Um professor de matemática, por exemplo, ele chega na sala de aula dele, quem já estudou sabe como é que funciona o negócio. Hoje nós vamos estudar sobre soma. Vamos aprender a somar. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4 e assim por diante. Acabou a aula, fechou o diário, rumo para casa, os alunos alegres, satisfeitos, querem aprender a somar, vão para suas casas e vão viver a vida. Não é assim que funciona? Ou estou inventando alguma coisa? Mas ensinar a palavra de Deus não é assim. Não funciona assim. Não é chegar aqui e abrir a Bíblia e falar assim: irmãos, hoje vamos aprender sobre o dilúvio. O dilúvio foi uma grande quantidade de água que Deus derramou sobre a terra, matou as pessoas que não quiseram entrar na arca, salvou Noé e sua família. Amém, tchau e vamos embora. Aprenderam sobre o dilúvio. Entenderam o que é dilúvio? A água cobriu tudo. Vamos embora para casa e agora vocês sabem o que é dilúvio. Se alguém perguntar, vocês sabem dizer. Não é assim que funciona. Não vamos estudar e nem vamos ensinar nada dessa forma. Também diferente
do mundo lá de fora, para selecionar qualquer matéria, precisa ter um estudo preparado para isso, não tem? Não tem que ter? Eu não posso chegar em lugar nenhum e dizer, olha, eu quero ensinar aqui a vocês que eu gostei dessa matéria matemática, eu vou ensinar matemática aqui nessa escola. Posso? Pode, desde que tenha o quê? O ensino superior na área de matemática, né? Não adianta ter estudado português afinco, não vai ensinar matemática. Não funciona assim. Se você vai fazer um concurso, né, você tem que ter como pré-requisito lá para poder assumir a pasta o diploma que lhe credencia para que aquilo aconteça. Diferente do mundo lá fora, na igreja também não é assim. Não é. Uma pessoa, às vezes, sem conhecimento da língua, às vezes nem sabe ler direito, mas ela ensina a palavra de Deus com profundidade. Ela ensina a palavra de Deus com verdade. Ela não precisa ser graduada em teologia, ela não precisa ser graduada em pedagogia, ela não precisa ser graduada em psico, sei lá o quê. Não! Ela colocou no seu coração o propósito de ensinar. Esses irmãos que estavam aqui na frente, nenhum deles fizeram seminário de teologia, a não ser o pastor, né, que fez o seminário, e o pastor Joni também que fez o seminário. Mas não quer dizer que para lecionar uma classe de EBD tem que ser professor formado em teologia para poder ensinar a Bíblia, porque afinal de contas teologia é o estudo sobre Deus. Não, não é assim que funciona. Não é. Esdras, ele não era nenhum homem formado numa academia em teologia. Não. Ele era um escriba, um que fazia cópia, só isso. Mas para ele, colocou no seu coração o propósito, o objetivo de ensinar. Para se ensinar a palavra de Deus, tem que ter 3 coisas importantes. 3 coisinhas muito importantes para poder ensinar a palavra de Deus, da qual, se você não buscar isso, você não consegue. Primeira coisa, para que você possa ensinar a palavra de Deus, você primeiro precisa aprender a palavra de Deus. Você não tem como ensinar se você não aprender. Isso aí é até mais ou menos parecido com o mundo lá fora. Você precisa se dedicar a estudar. E a palavra aqui, aprender, estudar, para poder ensinar, essa palavrinha é também traduzida da seguinte maneira: buscar conhecimento, mas não qualquer conhecimento. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar e pensar nas coisas que são da onde? De cima, de Deus, dos céus. Quem tem falta de sabedoria, diz a palavra de Deus, peça a Deus que vai lhe dar. Então, este conhecimento não é um conhecimento secular, mas é um conhecimento divino. Você tem que buscar em Deus, aprender com Ele, para poder ensinar, porque senão você vai ser somente um mero repetidor de palavras. Como um professor de matemática. Ele buscou o conhecimento, passou para a turma que 2 mais 2 é igual a 4 e acabou. Foi embora para casa e o segundo também foi. Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar conhecer da palavra de Deus em Deus. Segunda coisa, precisa aprender a apreender. Compliquei a cabeça? Vou devagar. Eu preciso aprender a apreender este conhecimento. O que é apreender este conhecimento? É fixar, é colocar lá dentro, na profundidade do seu coração, do seu raciocínio, e lá deixar. E colocar lá dentro. Por isso é aquela expressão, escondi a tua palavra, que daqui a pouco a gente vai ler de novo, escondi a tua palavra em meu coração, para eu o quê? Então eu preciso pegar as palavras, o que Deus ensinou, o que dele registrou, colocar dentro do meu coração para poder ensinar. Porque senão eu vou ser uma máquina. Eu vou simplesmente passar aquilo que está escrito, vou somente dizer, repetir palavras. E isso o computador faz muito bem. Faz tranquilamente. Então, 2 coisas. Primeiro, aprender, buscar esse conhecimento de Deus. Não é dos homens, mas sim em Deus.
Segundo, fixá-lo dentro do seu coração. Por isso, essa disse: eu propus em meu coração fixar, colocar lá dentro, prender lá dentro, pegar para mim e guardar lá dentro. Para que então eu possa, agora vem o terceiro passo, para poder ensinar, eu preciso ter mudança. Mudança de vida. Porque como você conhece bem aquela frase especial, ela não vale aqui. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já viu essa frase em algum lugar? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É o professor secular. Faça o que eu falo. 2 mais 2 é igual a 4. Ok? Mas de repente, numa conta, ele pode chegar e fazer uma conta a mais para o lado dele, sei lá, do tipo, né? Ou errar. Então, isso pode acontecer, né? Lá fora. Ele sabe manipular. Então, preste atenção, não é assim. Para que você possa ensinar, você precisa, na tua vida, que haja mudança. Mudança. Senão, não lhe vale nada. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, as pessoas viram nele que ele não ensinava como os escribas e os fariseus. Por quê? Por que ele é diferente? Qual é a coisa que eles perceberam nele que não viram naqueles homens, nos escribas e nos fariseus? O que ele viu diferente? O que o povo viu nele? Já falaram aqui, autoridade. O que mais pode dizer? Vivência. Ele vivia aquilo que ensinava. Mudança. Se você não tem mudança na sua vida sobre aquilo que você aprendeu, você não tem como ensinar. Não tem. Porque vai ser como um metal frio, que tine, que ressoa, que você escuta o barulho, certo do barulho mas você não consegue nada com aquilo. Não adianta. Então, o que precisa mudar nas nossas vidas, ou para que eu possa realmente ensinar a palavra de Deus? Salmo 119, um tratado davídico. Davi escreveu esse tratado para falar sobre a Bíblia. Salmo 119, sobre a palavra de Deus. O camarada sentou ali e gastou todo o seu conhecimento para escrever sobre a Bíblia. Se você quiser estudar a importância da palavra de Deus para a sua vida, leia o Salmo 119, tá? Mas não leia por ler, leia entendendo e estudando. Eu hoje só vou me deter nos primeiros 2 letras do alfabeto hebraico, o Aleph e o Bet, que é os primeiros versículos, os 16 versículos, né? A primeira parte, né, que você lê aí do versículo de número 1 ao versículo de número 8, ele vai fazer uma introdução ao estudo para que você veja nela, na palavra de Deus, o que você precisa mudar. E depois, na sequência, versículo 9 ao versículo 16, ele vai completar com um pequeno resumo o que tem que gerar essa mudança na tua vida. Ok? Vamos tentar entender então? Vamos lá primeiro ler o Salmo todo, o Salmo 119, versículo de 1 a 16, e depois, devagarinho, vamos vendo aqui o que nós precisamos mudar. Então diz o texto: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos seus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus, ou com a palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra.
Então, agora vamos pensar aqui na primeira parte, como eu falei, o que tem que mudar na nossa vida para conseguir ensinar a palavra de Deus e você assim ser como extras, né? Um completo. Vamos lá, primeiro versículo. Mudança de mente. Olha o que o salmista Davi coloca aqui. Preste atenção. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Não ocasionalmente, presta atenção nessa expressão, não ocasionalmente, mas sempre buscam caminhar diariamente, noite e dia, 24 horas por dia, conforme a mente divina. Davi, ele diz assim, como são felizes aqueles que diariamente, constantemente, andam conforme a mente divina. Então, a primeira coisa que precisa acontecer em nossas vidas é mudança de mente. Porque a tua mente, a minha mente, ela mente. Sabia dessa? A tua mente e a minha mente, eles mentem. Elas mentem. Mentem para você, mentem para mim. Sabia dessa? É uma coisa interessante. Você pensa que é, mas não é. Você imagina que seja, mas não é. Por isso o salmista diz, você já leu isso várias vezes, que há caminhos que para o homem parecem ser, a tua mente está mentindo para você, está dizendo para você que aquilo é bom, mas que no fim deles conduz o quê? A morte. Então a primeira coisa que tem que mudar nas nossas vidas é a nossa mente. E a nossa mente, ela precisa mudar para a mente de Deus. Mente divina, porque não muda, é sempre a mesma, né? Ela não vai nos enganar, ela vai sempre nos colocar no caminho certo, na direção certa, num viver abençoado, porque diz o salmista, você será feliz, muito feliz. Bendito é aquele que anda nos caminhos de Deus, todos os instantes, pensando nas coisas que são de cima, buscando entender as coisas que são de cima e colocando isso na sua mente, porque Deus tem planos de bênçãos para nós e não de maldição. Então a primeira coisa que tem que mudar é a nossa mente. Você não, mas eu não, mas sim Cristo, diz a palavra de Deus. Segunda coisa que tem que mudar é você ler aí nos versículos 2 a 5. Veja aqui o que diz aqui. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração, não praticam o mal e andam no caminho do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Ou seja, veja aqui o versículo 3 em destaque. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Ou seja, ele não faz por obrigação, mas faz por devoção, por amor. Não é aquele que faz porque eu não posso fazer isso porque é pecado. Eu não posso fazer aquilo porque está proibido. Eu não posso fazer. Não. Eu entendo que eu preciso ser diferente. Não por obrigação, porque Deus me impõe, mas porque eu quero ser. Diferente do que muitas vezes é ensinado lá fora. Tem gente que ensina que entrar para a igreja é entrar para uma vida de opressão, de não, tudo não pode. Já ouviu alguém falar isso alguma vez? Não é não. Você, quando aceita a Cristo, Cristo em sua vida vai mudar o seu pensamento, primeiro, que a mente precisa mudar, e, consequentemente, o teu comportamento. Você não pode viver como o mundo vive. Acabou. Não tem como. Não tem como querer ser igual ao mundo. Não tem como querer viver como o mundo vive. Porque nós morremos para o pecado. Nós morremos em Cristo Jesus. Então, nosso comportamento diante do mundo tem que ser diferente. Não tem jeito. É ato contínuo. Ação e reação.
Deus entrou na sua vida, você mudou, agora teu comportamento diante do mundo é diferente. As pessoas precisam ver Cristo em você. Através de como? Do seu comportamento. Como é que você vai ensinar que Deus é amor se você odeia o seu irmão? Como é que você vai ensinar que deve haver perdão, que Deus perdoa, se você não consegue perdoar o seu irmão? Como é que você vai poder dizer para o mundo que Cristo odeia a mentira se você vive mentindo para o mundo? Percebe como é que são as coisas? O pecado, ela é consequência do teu comportamento, da tua ação, do teu pensamento. Então, a primeira coisa, mente, mude a sua mente, não mais a sua, mas assim de Cristo que deve ser em você. Segundo, o teu comportamento diante da vida que você vem levando. Tem mais. Versículo 6. Olha só o que o salmista Davi diz. Então, não ficaria decepcionado ao considerar os teus mandamentos. Mudança de status. Mudança de status. Quando eu falo mudança de status, o que você entende? Antes eu era um pecado, agora eu sou uma nova criatura. O teu status mudou. O que você era, foi. Agora é o que você é. Então você não vai ficar decepcionado, porque a tua realidade de vida não é mais a mesma de antigamente. O teu modo de viver não é mais como antigamente. Você não vai se decepcionar em nenhum momento. Você não vai ficar decepcionado por viver e considerar os mandamentos de Deus. Em nenhum momento. Se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Você antes odiava porque o amor não estava em seu coração. Agora o amor está no seu coração. Então você não odeia mais. Você ama. Você ama, você tolera, você perdoa. Porque aquilo já faz parte do seu status novo. É o teu status novo. Nova pessoa, nova criatura, novo tudo. Então veja o que o salmista Davi está dizendo. Para que você possa ensinar, você precisa ter a realidade, a consciência de que você não é mais aquele que você foi. E considerar aquilo que você foi como trapo de imundícia que não serve para nada. Joga fora. Como diz Paulo, esterco. Não me serve de mais nada. Tudo que ele foi, que ele aprendeu, não serve mais. Mas continua Davi falando agora no versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Mudança eu tive até dificuldade de pensar nessa palavra aqui. Mas mudança de quem está sentado no teu trono, da tua vida. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Veja o que ele diz. Antes, toda a honra e toda a glória era dada a você. Antes, tudo o que você fazia, você atribuía crédito a você. Eu fiz porque eu sei fazer. Eu fiz porque eu me esforcei por fazer. Eu tenho porque eu lutei para conseguir. Eu sou o que sou porque eu fiz tudo o que tinha que fazer. Não estou dizendo que você não deva fazer as coisas e buscar fazer da melhor maneira possível. Não é isso. Mas a glória e honra primeiro estava sendo dada para você mesmo. Só que o salmista Davi diz, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, ou seja, tudo aquilo que eu fizer, porque o louvor aqui também traz a ideia de prestar reconhecimento de adoração, eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou te servir depois que tiver aprendido todas as suas justas ordenanças, porque agora eu vou ver com outros olhos quem é digno de honra e quem é digno de louvor e quem é digno de toda a glória. Então você hoje faz o que faz, não porque você é bom, mas você faz o que você faz porque Deus tem misericórdia de ti e te capacita para fazer. Essa mudança precisa acontecer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque quem se humilha, diz a palavra de Deus, ele, Deus, não é você, vai fazer o quê? Vai te exaltar. Antes você não, antes era você, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, não é faço por causa disso, faço por causa daquilo. Agora não, todo louvor e toda glória é dada a
Deus. Então, esses irmãos que estavam aqui em pé, ensinando, aqueles irmãos que ficam ali na casinha ali presos, coitados, não podem fazer nada naquele som, né? Confinados ali e transmitindo, e você ouvindo bem, vendo aqui, esses irmãos que ficam aqui atrás, tocando, cantando, né? Ou aqueles que ficam ali na porta, recepcionando as pessoas. Olha quanta coisa muita gente faz, mas faz para quem? Para o pastor? Se você faz por causa de mim, irmão, esquece. Porque não vai dar certo isso. Você faz por causa de Deus e para Deus. É isso. Então, se eu toco, se eu canto, se eu transmito a mensagem ali com aquele computador, ou mexo no DataBenção, ou se eu vou ali na classe lecionar, ou se eu faço uma recepção de pessoa, ou eu ajudo lá na cantina, e aliás hoje tem cantina, moço missionário, né? Então os irmãos não esqueçam disso, disseram que tem frango para todo mundo, ainda bem que é para todo mundo, menos para mim, eu tenho o meu peixe, né? Então, quem faz para Deus. O louvor deve ser para Deus. Como é que eu vou ensinar se eu acho que tudo que eu sei foi porque eu fiz, eu conquistei? Não vai funcionar. Não tem como ensinar o povo de Deus. Mas tem mais. Veja lá o versículo 8. O versículo 8 diz: obedecerei a teus decretos, nunca me abandones. Esse versículo aqui é interessante, irmãos. Esse versículo aqui é muito interessante, porque ele diz assim: obedecerei os teus mandamentos, os teus decretos. Para aí, irmãos. Para aí. É uma intenção boa, não é? Não é uma intenção boa? Mas eu te pergunto e não precisa balançar a cabeça. Você obedece todos os mandamentos de Deus? Não balance a cabeça, nem olhe para o lado, para não chamar atenção. Né? Você obedece a todos os mandamentos de Deus? Percebeu? Aí, Davi, quando escreve isso, eu acho, aí é minha mente criativa, de mim, tá? Por favor, não está escrito na Bíblia, e se alguém não concordar, tudo bem, tem direito disso. Eu acho que quando Davi escreveu isso, ele parou, peraí, eu não obedeço. Aí ele completa: peço-te que não me abandones nunca. Peço que não me abandones nunca. Eu acho que Davi, naquele momento, ele teve uma mudança de desejo. Eu até quero, mas eu não consigo. Você precisa também ter essa mudança. Uma mudança de desejar fazer a vontade de Deus. Por mais que seja, às vezes, difícil para isso acontecer. Por mais que, às vezes, a gente falhe, por mais que a gente erre, mas você tem que ter esse desejo ardente no seu coração de cumprir com todos os desejos, os mandamentos, leis de Deus. Sabendo que você não vai conseguir sozinho. Por isso, a oração de Davi: peço que não me abandones. Não vou pecar. O propósito é esse. O desejo é esse. Neste momento há uma afirmativa: eu não vou pecar, mas fazer o que então? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Preciso buscar a Deus. E aí ele vem agora nos versículos seguintes, 9 em diante. Olha o que ele diz aqui. É como se ele tivesse assim. Agora vamos fazer uma reflexão sobre este versículo 8 em si. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? Aqui ele usa a expressão jovem, porque a gente sabe perfeitamente, mas os adultos não ficam de fora disso também, é que as paixões deste mundo, do corpo, são muito fortes. Você sabe disso, né? A gente diz que os jovens têm mais. Até tem, mas os adultinhos também têm, né? Os anciãozinhos também têm paixões e desejos. Tem. Isso é real. E eu não estou falando aqui de paixões carnais, somente carnais. Tem todas outras, muitas paixões. Então, o que Davi está dizendo aqui? Que as paixões, elas são reais, são fortes, e elas podem tentar e vão tentar fazer com que o teu desejo seja de pecar. Mas você precisa ser forte. E como você vai ser forte? Vivendo de acordo com a palavra de Deus, para fazer com que essas paixões que tentam te derrubar, essas paixões que estão lutando para te jogar no chão,
sejam aniquiladas ou amenizadas, pelo menos um pouco, diante da palavra de Deus. Então, como é que você faz a mudança de desejo? Como é que você faz? Você tem desejos. Eu sei que você tem. Todos nós temos. Eu tenho o meu, você tem o seu. Né? Seja lá qual for, não me interessa qual é, não quero saber também, abaixo dos meus já é muito. Né? Você tem que fazer o seguinte, para que você consiga ter o desejo real de viver a mudança, para poder ensinar, você precisa entender que só pela palavra de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte no versículo 10, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha a oração dele, que coisa linda. Senhor, as paixões são fortes. Eu preciso buscar na palavra de Deus. Mas como é que eu vou viver essa palavra de Deus? Não cometendo nenhuma espécie de desvio. Nem para a direita, nem para a esquerda. Você já leu na Bíblia várias vezes Deus falando para os seus servos, e Josué é uma marca forte nisso. O Josué, tenha cuidado de você fazer tudo que está escrito, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Você já leu esse texto? Se não, eu leia. Porque, veja, quando o homem ele anda nesses trilhos de Deus, ele vai ser feliz, vai ser próspero. Os desejos nossos são muitos, mas para aniquilá-los eu preciso andar dentro da palavra de Deus, buscando não me desviar, mesmo que eu não entenda. Não sei se isso acontece contigo. Comigo já aconteceu várias vezes, ainda acontece e com certeza ainda vai acontecer. Tem coisas que eu leio na Bíblia e não entendo. Não entendo. Eu tenho que ser sincero. Se eu disser que eu sei tudo da palavra de Deus, eu vou ser igual a Deus. E eu não sou. Satanás sabe muito mais do que eu, se bobear. Agora, eu tenho o desejo de buscar viver uma vida sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Como isso vai acontecer? Como isso vai se acontecer? Versículo 11. Veja o que ele diz. Guardei no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Ele está dizendo o seguinte, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que você consiga viver de acordo com a palavra de Deus, você tem que pensar na palavra de Deus de forma racional, não emocional. Porque a emoção derruba muita gente. Muitas igrejas hoje, infelizmente, estão longe da palavra de Deus porque querem viver um oba-oba gospel. Aí pinta a igreja de preto, não tenho nada contra, né? Não tem nada contra isso, mas pintam as igrejas de preto, ficam cantando e cantando 200 vezes a mesma música, se bobear, né? A mesmo refrão, repetem, até a pessoa entrar em êxtase, porque isso é o processo, eu sei muito bem disso, né? Como músico até. Existe todo um processo que, se eu quiser, o Mon Atlas deve ter estudado isso também, Manancias deve ter estudado também isso, né? Se nós quisermos, eu posso fazer com que vocês entrem em êxtase espiritual aqui e vão dizer que é o Espírito Santo. Eu posso fazer isso, eu sei como fazer isso. Certa vez, dando uma aula, eu consegui manipular a mente de adolescentes e de adultos. Eu fiz exatamente uma manipulação mental e consegui fazer com que eles respondessem o que eu queria. Só para você ter as ideias, com os adolescentes. Eu passei um filme de desenho animado de Paulo. No final, eu sei mexer nisso, né? Os irmãos sabem, eu sei mexer nisso. Eu pedi para que alguns, né? Acho que o Felipe, cadê o Felipe? Você saiu. O Felipe estava nesse dia, né? Eu pedi para eles identificarem, escolherem um número. Aí botei 3 números abertos aqui. E a maioria escolheu o número 2, que foi o que eu disse para eles que tinham que escolher sem falar uma palavra para eles. A maioria escolheu 2. Por quê? Porque eu manipulei. Uma aula para adultos. Dando uma aula para uma turma de adultos. Eu manipulei a mente deles para eles responderem uma palavra que eu queria. A palavra chamava-se pensar. Eu falei o tempo todo, toda a aula, 2 horas de aula, e no final eu falei assim, agora vocês vão escrever uma palavra qualquer aí. Primeira palavra que vem na mente, vocês escrevem. Eles escreveram, a maioria escreveu pensar, pensamento. Eu falei, manipulei vocês o tempo todo. A palavra de Deus não é assim. Ela não funciona assim. E eu também, muito menos, não quero fazer isso, porque não é minha obrigação. Porque quem convence o homem do pecado, de justiça e do juízo é quem? Espírito Santo. Mas para que você não seja manipulado por homens maliciosos, você precisa fazer o quê? Raciocinar. Colocar na cachola. Pensar naquilo que está sendo lido.
Meditar, buscar em Deus orientação. Por isso ele diz, eu guardei a tua palavra no meu coração. A palavra coração aqui não é órgão que bate sangue, não. É a mente, é o racional, é meditar. Por isso a expressão que nós temos que estar pronto para responder à razão da nossa fé. Por que você crê em Deus? Por que você segue Jesus Cristo? Por que você não faz isso? Ou por que você faz aquilo? Você tem que saber por quê. Não é porque o pastor falou, não é porque minha igreja permite ou não permite. Não é isso. É saber e dizer o que Cristo te ensinou com razão. E por isso aí, o salmista agora caminhando para o final dessa introdução, ele diz, bendito seja, versículo 12, seja Senhor, ensina-me os teus decretos. Ensina-me. Eu preciso aprender. Eu preciso sentar na cadeirinha do aluno e começar a descrever, a aprender o que é perfeito, o que é santo. E aquilo vai ser para mim uma alegria tanta que ele diz no versículo 13, com os meus lábios repito todas as leis que promulgaste. Ou seja, a mudança vai ser tão prazerosa que ele vai repetir esse salmo, que em vários momentos, que a lei do Senhor para ele é prazer. O meu prazer está na lei do Senhor. A minha alegria está na satisfação, o meu desejo está em viver, me deleitar na lei do Senhor. É como um doce na boca de uma criança. Né? É como um doce. Aliás, todo mundo que gosta de doce, né? Não sei, né? Eu gosto, né? De preferência chocolate meio amargo, para cima. Então, se alguém quiser me dar, eu adoro. Né? Mas veja, satisfação, prazer, alegria. Alegria. Porque você tem a lei do Senhor na tua boca, no teu coração. Veja isso que ele quer ter satisfação, ele quer prazer, mas aonde? Na lei do Senhor. Ele quer ter esse regozijo, como diz no versículo 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que regozija com grandes riquezas. Olha só, olha a comparação que ele faz. Aí a mudança está completa. O teu prazer, a tua meditação, a tua alegria não está no mundo e nas coisas que o mundo tem para oferecer, mas nas coisas de Deus. E por isso, diz ele, meditarei nos teus preceitos, meditarei nas tuas leis e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nisso, nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Que a gente possa pensar nisso. Façamos isso. Nós cantamos um cântico agora há pouco, escondi a tua palavra, né? Não foi? Nós cantamos? A tua palavra, né? Escondi. Também vamos cantar agora também outro cântico também que fala sobre isso, né? Que fala sobre isso. Você precisa entender que para você possa praticar o ensino da palavra de Deus tem que ter mudança. E essas mudanças são fundamentais na tua vida. Não pense que não sejam, não. Elas são importantes. Uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de status. Reconheça o teu novo status. Uma mudança que deve ser lá do fundo do coração, tirar o mundo, você do teu coração, do centro e colocar Deus. E aí assim você vai buscar, dentro dos desejos divinos, viver o que Deus tem para te ensinar. E aí você fechou o quadro. É isso que esse experimentou. É isso que esse experimentou. Ele buscou colocar em seu coração a lei de Deus, para que ele pudesse ter uma vida muito melhor do que a que ele tinha. Longe de Deus, talvez, mas ele quis mais fundo com Deus. Faça a mesma coisa que ele, né? Não pense nisso, né? As leis de Deus, elas, se ficarem gravadas e vividas no seu coração todos os dias, você terá muito prazer em estudar a palavra de Deus. E aí, eu te chamo, né? EBD, né, irmã Ângela? EBD. Venha estudar a palavra de Deus. Venha se colocar junto. Venha meditar, aprender, ensinar também, porque você pode ensinar. Você pode falar de Deus também. Eu estava escutando agora há pouco a classe dos nossos irmãos ali, os adultos, né, e estava ouvindo lá alguns comentários que algumas pessoas fazem. Eu falei assim, isso é participação de sala, ótima, coisa linda, né? Estava escutando lá o professor falando, os alunos participando, né? E isso é bom, a gente aprende. Aprender. Não venha para a classe sem estudar. Temos a revista, uma excelente literatura, né? Uma excelente literatura que é de profundidade, e que ali temos ali muita coisa boa para estudar, aprender. Não pense que tem que cumprir com a tarefa de, não, hoje eu tenho que dar a lição 2 inteira. Não pense assim. Estude. Não deu para terminar? Termina a semana que vem.
Nós não estamos aqui para cumprir metas e objetivos cronológicos. Não, não. O tempo aqui não funciona, é diferente. É meditar na palavra. Então, venha, participe da EBD, participe dos estudos da palavra de Deus. É um prazer, em casa também. Tire um tempo para você ler a palavra de Deus. Tire um tempo para você estudar a palavra de Deus. Tire um tempo para meditar, porque realmente é importante para você. É o teu alimento para a tua vida. Que Deus possa te abençoar. Vamos cantar então?